A criança e o adolescente têm direito de gente, como qualquer um, como eu e tu. Eles têm vida, também saúde, e mais ainda, têm atitude. Para isso tem um estatuto que garante isso tudo, para viver bem e saúde se ter. Lá diz que toda criança tem direitos de vida e saúde em seus preceitos, pelas políticas públicas que permitem nascer e se desenvolver. Sem influências maquiavélicas, assim sadia deve crescer. Com garantia de seus direitos básicos, a criança deve crescer em harmonia, e com isso, ser criança deve ser uma beleza. Para a saúde se ter, moradia e água e saneamento, sem faltar alimento, é básico para assim poder uma criança saudável se desenvolver. A família é a base e deve estar sempre presente, em cada fase, responsável pelo alimento desse pequeno ser, em constante crescimento. Acompanhamento médico deve ter, e livre de doenças crescer. Aí assim, um adulto saudável se estabelecer. Então, ser criança é tudo de bom. Melhor ainda se o estatuto estiver na mão, seguido como deve ser, para assim a criança o futuro ter. Organização Mundial da Saúde. Nos braços de Nildete da Silva, de 51 anos, carrega com cuidado a pequena Isadora Is, de 1 ano. Ultrapassando um terreno íngreme e desviando de poças de esgoto a céu aberto de um lado ao outro, na rua Riva Davi, no Parque Vitória, zona sul de Teresina. O percurso de poucos metros é feito com cuidado redobrado, porque pela própria experiência de vida, a dona de casa sabe que estar em contato com o cenário pode prejudicar a sua saúde e principalmente a da criança. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a falta de saneamento básico, o uso de água imprópria e poluição do ar causam a morte de mais de 1,7 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo a cada ano. Nildete disse que os canos estouram e ficam desperdiçando água durante muitos dias, e a água acaba sendo contaminada com o esgoto, que não é tratado de forma certa. Na Unidade Básica de Saúde, o Dr. José Arimateia dos Santos atende o loteamento Alto Bonito e Parque Vitória. Em média, segundo ele, cerca de 80 por mês. O efeito das doenças causadas pela exposição da água e ao esgoto contaminado pode prejudicar diretamente o desenvolvimento de crianças nessa fase da vida. Os fatores externos são determinantes principalmente para o desenvolvimento físico e intelectual da criança. Diário do Nordeste: o desrespeito à saúde das crianças. Apesar do grande avanço no combate à desnutrição no país, o problema ainda aflige a população mais carente. Dados do Unicef apontam que mais de 10% das crianças com menos de 2 anos, em 1/3 dos municípios do semiárido, que são atendidos pelos programas Agentes Comunitários de Saúde, PECs e Saúde da Família, sofrem com a desnutrição. O considerado aceitável nessa faixa etária é de 4%, e nem é preciso ir muito longe para encontrar crianças lutando contra a desnutrição na capital. O Instituto da Primeira Infância, IPRED, atende por mês 100 crianças. Os dados apontam desses 40% são de novos casos. O grande problema é a vulnerabilidade social em que as crianças têm seus direitos fundamentais garantidos. O motivo que leva as crianças à desnutrição é a falta de suporte educacional no país. Condições financeiras, anemias, hipovitaminoses, parasitoses e condições neurológicas e meio ambiente inadequado, explica Osivan Júnior, coordenador do Programa de Assistência à Criança do IPRED. Pacientes com leucemia sofrem com a falta de medicamento que é essencial para a continuidade do tratamento. O Ministério da Saúde, que fornece o remédio, parou de fazer os repasses para o Hemório, que não conta mais com as caixas de imatinib no estoque. Cada caixa do medicamento custa 10 mil e dá para um mês. O irmão de Luiz Santos passa pelo tratamento contra a leucemia e não recebeu o remédio. A família fica naquela angústia se vai ter remédio amanhã. Meu irmão está há 6 anos com leucemia. Nunca teve problema e agora, no início de abril, recebeu a notícia da farmácia de que o remédio está em falta e que não tinha previsão de chegada, explicou Luiz.
Mães de crianças que tratam a doença também contam que não conseguem o remédio e que em alguns casos estão usando a sobra dos medicamentos de outros pacientes. Marília Gabriela Greco, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE, destaca que a falta do remédio pode agravar o quadro de saúde. Isso pode causar até óbito, complementou. O Ministério da Saúde afirmou que houve um problema jurídico com a empresa que fornece medicamento, mas que a compra já foi feita e que o prazo para distribuição está normalizado até o dia 21 de abril. A taxa de mortalidade infantil, relação entre o número de nascimentos e mortes de crianças até 1 ano de idade, teve alta inédita em 26 anos, desde que o Programa de Monitoramento do Ministério da Saúde foi criado. Além disso, houve aumento do número de mortes em 2 faixas etárias, até 1 ano de vida e entre 1 e 4 anos. A pneumonia é o que mais mata crianças no Brasil, junto com a diarreia e influenza, que são as chamadas de mortes evitáveis pela OMS, Organização Mundial de Saúde, explica a médica Fátima Marinho de Souza, diretora de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção de Saúde do Ministério da Saúde. As regiões do Brasil mais afetadas pela mortalidade infantil são Nordeste e região Norte. Segundo o Ministério, a mortalidade afeta o segmento extremamente pobre da população. Houve aumento de morte por diarreia. A água contaminada é uma fonte importante de risco, por isso o problema se concentra onde a água é a pior.